Tudo bom, pessoal? Vamos voltar aqui então. Linhas poligonais agora. Alguns alunos já me perguntaram sobre isso aqui, quando a gente fez o ao vivo. Vamos dar continuidade então. A linha poligonal, ela tem a característica. Quando uma linha é formada apenas por segmentos de reta consecutivos e não colineares. Então tá aqui, ó. Essa é a característica de linhas não poligonais, ou desculpa, linhas poligonais. Então tá aqui alguns exemplos aqui embaixo, ó, a linhazinha, uma linha fechada, tá? Ó, outra linhazinha aqui. Então estas figuras representam linhas poligonais. Vamos dar continuidade aqui. O que mais que ele fala? Essas linhas poligonais, elas podem ser abertas ou fechadas. Bom, aí é intuitivo, né? Aberta é porque as pontas não se fecham, ó. Fechada é porque elas se fecham, mesmo quando se intersectam, ó. Mesmo quando se intersectam. Olha o que está acontecendo então. Eu tenho ela aberta, tá aqui aberta, ó. E tenho ela fechada. Tá ali fechada, aqui do lado fechada. Essas fechadas. Só que se elas se cruzarem, todas essas aqui são linhas abertas, todas essas aqui são linhas fechadas, mas tem a característica em se cruzar ou não se cruzar. Então, quando elas se cruzam, elas são não simples. Tá aqui as não simples, ó, se cruzando. Quando elas se cruzam, ó, quando elas não se cruzam, elas são simples. Quando elas não se cruzam, quando elas se cruzam, elas são não simples. Então, nesse caso aqui, elas são simples. Simples por quê? Porque não existe intersecção entre os segmentos ali, ó. E elas são não simples porque existe intersecção entre os segmentos. Então, eu posso ter linhas fechadas, simples ou não simples, tá? Então, vamos continuar. Então, fazendo já uma pré-definição lá. Vamos voltar um pouquinho para fazer a definição. Então, nós temos aqui linhas poligonais. Elas podem ser abertas ou fechadas. E se abertas, elas podem ou não se intersectar. Se fechadas, elas podem ou não se intersectar. Se elas se intersectarem, elas são, tiver intersecção aqui, elas são não simples. Se não, elas são simples. Interior, exterior e convexidade. Interior significa o quê? Ó, tá dentro. Dentro do plano tem um triângulo. Exterior significa que aqui dentro eu tenho infinitos pontos. Fora da figura eu também tenho infinitos pontos. Interno e externo depende de quem. Se eu falo em relação a esse triângulo, eu tenho pontos internos ao triângulo e tenho pontos externos ao triângulo. Ok? Se eu falo em relação ao plano, tudo que está aqui dentro é interno. Externo seria essa parte branca aqui. Tá? Depende do que você está definindo. Convexo. Convexo, alguns alunos já perguntaram. Quando uma figura é convexa? Quando eu pego dois pontos, quaisquer dentro dessa figura, e permanece o segmento de reta dentro da figura. Então, se eu pegar qualquer outra figura, eu vou conseguir essa característica. Se eu pego aqui, ó, o não convexo, pode perceber que se eu faço esse segmento de reta, tem uma partezinha fora. A pergunta que é tradicional ser feita. Bom, e se esse segmento estiver mais abaixo, é um problema? Não é um problema, tá? Você pode ter um segmento um pouquinho mais abaixo aqui. E se ele estiver um pouquinho mais abaixo, ele vai deixar de ter a pior hipótese, que seria isso aqui? Não. Então, vocês têm que sempre lembrar o seguinte, para avaliar o não convexo do convexo é a pior hipótese. A pior hipótese é o quê? Ela está aqui na pontinha, ó, e ter toda essa parte sem estar dentro da figura. A pior hipótese é esse aqui, é estar lá na pontinha, então ter toda essa parte aqui fora da figura. Ah, mas eu consigo fazer um segmento aqui. Mas é a pior hipótese? Não é a pior hipótese. Por isso que eu falo, ó, se você pegar esta figura aqui, você vai perceber que não tem pior hipótese, porque qualquer lugar que você coloque um segmento aqui, você sempre vai conseguir produzir o que você precisa, tá? Então, para ser uma figura convexa, automaticamente qualquer segmento de reta que eu criar com dois pontos dentro da figura vai permanecer dentro da figura. E se ela é não convexa ou côncava, também pode ser chamado de côncava, tá?
Quando eu criar essa relação, em alguma possível semirreta, eu vou conseguir tirar uma quantidade, um pedaço dela. Se eu conseguir tirar um pedaço dela em alguma possível semirreta, então ela é não convexa. Tudo bem? Então vamos continuar.